Acho muito bacana essa conversa que a gente tem, né, para mostrar um pouco do dia a dia da engenharia e da arquitetura para as pessoas que estão interessadas, né, em conhecer um pouco sobre esse ambiente, esse convívio, né, dessa profissão. Tá? Eu sou o professor Éder, como a Tati comentou, Éder Ricardo, meu nome, é por isso que ela me chama de Ricardo. Né? Cada lugar que eu vou, um me chama de Éder, outro me chama de Ricardo, mas eu atendo pelos dois, sem problema. Eu sou professor do curso de Arquitetura e Engenharia Civil, porque as disciplinas, elas se complementam, né, de 2010, e hoje estou aqui trabalhando numa faculdade aqui em Campinas, né, eu estou aqui em Campinas, e eu trabalho aqui numa faculdade que chama Unimetrocamp, né. E aí, então, eu montei, a Tatiana me convidou para fazer uma apresentação. Você não quer falar sobre o curso de arquitetura e engenharia civil para os alunos, porque é interessante que eles tenham, né, uma noção da profissão para ter melhor certeza, né, do que escolher, porque é muito complicado a escolha. Eu demorei, fiquei enrolando para escolher, eu fui escolher, já estava com 21 anos. Mas não tem problema, às vezes a gente demora mesmo para ter sei lá, uma certeza, algo que fala assim, não, eu vou trabalhar nessa linha aqui, né? Mas não tem problema, acho que a ideia, na minha época de escolher as profissões, não tinha tantas informações como a gente tem hoje, né? Esse acesso às informações, né? Até o convívio de perguntar para as pessoas que estão dentro do ambiente para saber sobre a profissão. Eu acho muito bacana a maneira como a gente lida com isso hoje, né, e tenho certeza que vocês vão aproveitar melhor e fazer escolhas melhores, né. Então, eu preparei uma apresentação que mostra, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né. Estão vendo aí? Sim, sim. Muito bem. Então, né, aqui o cartaz, eu gostaria de agradecer quem elaborou o cartaz, ficou muito bonito, gostei muito, né? Aí, Luana, arrasou! Legal. Obrigada! É. Então, né, para a gente falar um pouco sobre arquitetura, urbanismo, engenharia civil, né, falar um pouco sobre o que essas pessoas, né, devem ter uma ideia, né, do que eles vão fazer. Por exemplo, né, esse é um curso para quem gosta de transformar sonhos em realidade concreta. Aí você fala, mas essa frase parece que é para qualquer curso, né? Mas a gente acaba utilizando porque, de uma certa maneira, muitas das pessoas, né, tem um sonho de ter uma casa própria, de ter um local bacana, de construir edifícios bonitos, né? Quando a gente olha os sites de arquitetura, cara, a gente fica maravilhado com tanta criatividade, né, que se encontra. Então, a ideia das pessoas que querem trabalhar nesse meio da arquitetura, engenharia civil, né, ele tem que gostar, né, de transformar esses sonhos, né, em realidade concreta. Só que desde o sonho até ele se construir, tem muito trabalho por trás, né, muitos desafios para se concretizar, né? Então, a ideia é ter esse sonho, né, construir, pesquisar muito, né, estar sempre curioso, né, e materializando as novas ideias, né? De uma certa maneira, o engenheiro, o arquiteto, ele precisa, né, pensar em soluções criativas, né, e econômicas para os mais diversos problemas, né, como, por exemplo, uma solução criativa é o Clips, né, que você consegue ali, ela é econômica, criativa, que consegue resolver alguns problemas, né. Além isso é uma outra coisa que a gente deve levar isso para a vida, né, porque nós temos aí diversos
tipos de problemas da nossa vida, são problemas pessoais, são problemas profissionais, né, em que a gente precisa pensar em resolvê-lo, resolver, e qual que é a melhor maneira? Uma maneira criativa, né, e econômica, porque hoje em dia você resolveu o problema com despendendo, né, gastando muito dinheiro, é mais fácil resolver, né? Quero ver resolver isso de maneira mais criativa e econômica, que é a base, né, de um bom arquiteto, de um bom engenheiro, desenvolver, né, um projeto, um projeto mais adequado com menos custos, né? E nessas soluções, você tem que levar em consideração os critérios de sustentabilidade e otimização dos recursos. Por quê? Porque a gente sabe que é complicado. Nós temos uns recursos naturais, pelo que a gente sabe até o momento, né, são limitantes e eles estão até se esgotando. Então, nas soluções, a gente precisa levar isso, né, em consideração, a sustentabilidade, para que as nossas decisões hoje não venham afetar as gerações futuras, né? E lembrar sempre de que todas as nossas ações, né, elas vão gerar impactos sociais, ambientais. Então, aqui uns exemplo, né, das pessoas de obras que transformaram o canteiro de obra em salas de aula, né? Então, lembrando sempre que nossas ações vão ter impactos, né? E olha só, eu trouxe uma imagem, né, mostrando um pouco do cérebro das pessoas que trabalham com engenharia e arquitetura, né? Tá sempre ali se esforçando, né, para encontrar a solução para os problemas, né? Então, manter ele sempre em atividade, sempre bem ativo, né? E você fala assim, mas ele é diferente de outras profissões. Eu falei, eu não conheço as outras profissões, mas a gente aqui precisa sempre estar botando a cachola para funcionar, porque cada caso é um caso, né? Então, e a nossa educação, né, ela é voltada ali para resolver muitos problemas, fazendo muitas análises, muitos cálculos, né, de maneira que a gente consegue visualizar o relógio até desse jeito aqui, né? A gente tem ali 12 horas, 6 vezes 2, né? Então, a gente consegue visualizar as informações de outras maneiras, né? É brincadeira, viu, gente? É. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas, né? De que, eu sou um aluno e eu gostaria muito de saber, de fazer isso, acho bonito a profissão, né? E gostaria muito de entender, será que eu tenho esse viés, né? Então, o que que uma pessoa, um aluno, né, deve gostar, né, para fazer a arquitetura ou fazer engenharia civil, né? Então, ali, falando de arquitetura, porque normalmente o arquiteto, quando ele entra no curso, ele fala, professor, eu não gosto muito de fazer contas. Mas tem que fazer. Então, não tem muita alternativa. Então, para fazer tanto a arquitetura quanto a engenharia civil, é importante que ele goste de matemática, né? Para a arquitetura, é importante que ele goste de desenho. Na engenharia civil, o desenho, ele não é o foco principal. Na arquitetura, ele já é o foco. Por quê? Porque o arquiteto ele está muito mais na linha dos projetos do que da execução, tá? Então, de uma certa maneira, então, para quem quer fazer arquitetura, né, tem que gostar de matemática, desenho, né, arte, porque os projetos, para ser bonitos, ele tem que ter essa carga, né, de conhecimento sobre arte para que você use isso e isso reflita nos projetos, né? História, né, é muito importante, porque você precisa ter um perfil, né, do conhecimento da história para entender a história do local, né, e conseguir desenvolver projetos adequados para aquele ambiente, né? Pois a grade desse curso é bem ampla e mescla disciplinas das áreas de ciências exatas e humanas. Então, ela fica ali, né, vagando entre esses assuntos da exata e da humana, né?
E da engenharia civil, né, ele tem que gostar muito de matemática, trabalhar bastante com planilhas, ser bastante organizado, estar bem atento aos detalhes, principalmente dos projetos, né? Ah, legal, professor, bacana. E quanto tempo demora, né? Quanto tempo um curso de engenharia ou arquitetura, né, tem de duração? Então, a duração média, né, nos cursos oferecidos são por volta de 5 anos. Algumas instituições faz os primeiros anos intensivo, né, de manhã à tarde, de maneira que ele consegue reduzir, fazer esse curso em 4 anos. Mas a média dos cursos duração de 5 anos. Ah, legal. Então, eu tenho esse perfil, gosto do desenho, gosto da arte, gosto de matemática, então começo a fazer uma escolha. Bacana, eu vou passar então por volta de 5 anos estudando. E depois? Como é que vai ser o retorno disso tudo? Que é uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa, né, aonde a gente vai investir 5 anos da nossa vida, a gente precisa saber qual vai ser o retorno, porque a gente pode ter ficar frustrado, falar, porra, imaginei que depois de 5 anos eu já iria me tornar um milionário, né? Não, não é bem simples assim, né? Então, para a gente ter uma base, né, uma base da noção, é lógico que esses valores, da onde eu busquei essas informações, né, dos conselhos, tanto o conselho da engenharia civil, né, o conselho da engenharia civil é o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O da arquitetura, antigamente, era junto com o CREA, né, há pouco tempo atrás, a arquitetura montou seu próprio conselho, que é o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E os dois apresentam as mesmas informações como salário base, né, para as pessoas que são engenheiras ou arquitetos formadas, né, contratadas, elas recebem ali por volta para trabalhar 6 horas, né, 6 salários mínimos. Para 7 horas diárias, 7,5 salários mínimos. Para 8 horas diárias, né, por volta de 8,5 salários mínimos. Tá? Ah, isso são referências, não significa que tipo, saí, arrumei meu primeiro emprego e já sai ganhando isso. Então, tem ali algumas fases, né, de estágio, você pode trabalhar como estagiário, então o estagiário vai ter um outro salário, depois, recém-formado, você vai ter um salário, que a ideia é que ele tivesse esse salário, né, conforme o salário base apresentado nos conselhos, tá? Mas isso pode ter alterações. Mas serve como base para a gente pensar nesse retorno e fazer uma programação, né, para não ficar frustrado com as escolhas adotadas. Tudo bem até aí, gente? Tá certinho. Galerinha, não deixe o professor no vácuo nesse momento, porque eu sei como é ruim. Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo Tá certo. sim, dona. Bacana. Então, segue o joia ali, né? E é que quando faz essa apresentação nesse meeting, eu vejo só a apresentação, eu não vejo os comentários, né? É muito ruim, a gente fica falando sozinho para a tela, eu sei bem como é, mas tá Pois tudo é, certo. Quando eu tô na nesses aula, você dias, nunca fala sozinha, não, dona. né? Quando a gente dá aula remota também aqui na faculdade, só que a gente usa a plataforma Zoom, e ali no Zoom a gente consegue visualizar as pessoas, quem levanta a mão, o que eles estão escrevendo aqui, a gente fica, eu e o cara ali, ele está dando joia para mim, eu estou dando joia para ele, né? É assim Muito bem, mesmo, força. Estamos aqui, ó, 88 pessoas aqui junto com você. muito bem, tranquilo. Então, o que eu trouxe aqui? Eu pensei em trazer a grade toda. Eu tenho toda a grade da arquitetura, tenho toda a grade da engenharia civil, mas aí ficaria muito maçante, né? Então, eu fiz uma pesquisa rapidinho na internet para que a gente conseguisse, para que eu conseguisse mostrar um pouco dessa diferença, né?
É lógico que tudo que eu vou mostrar aqui haverá sua porcentagem de erros, mas porque é muito difícil, às vezes, para uma pessoa que está ali, um estudante, entender essa diferença que existe entre um arquiteto e um engenheiro civil. Aqui eu trouxe algumas informações que servem como uma maneira de você entender um pouco sobre isso. Por exemplo, o que um arquiteto, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, eles vão trabalhar, às vezes, com o mesmo objetivo, né, com o mesmo objeto, né, que seria uma edificação, seria uma ponte, né, mas aonde que cada um tem o seu estudo direcionado, né? Então, na educação, no estudo da arquitetura e no estudo da engenharia civil, né, as disciplinas vão fazer com que um aluno tende, né, a ter um conhecimento para uma área e o outro aluno tende a ter o conhecimento para outra área, tá? Então, aqui ele apresenta um pouco, e dá para perceber isso. Por exemplo, o arquiteto, ele projeta, né? Então ele faz os desenhos, ele faz o projeto, né? O projeto não é só desenho, tem informações, tem textos onde informa todo o funcionamento do sistema, né? Ele também pode gerenciar. O que seria o gerenciar? Ele gerencia o projeto, né? Às vezes ele pode ter uma equipe com diversas pessoas fazendo projetos, ele pode fazer o gerenciamento desse projeto, ele pode trabalhar no gerenciamento da obra, né? E ele acompanha a organização. Aqui que está a diferença. De uma certa maneira, o arquiteto ele vai ter diversas disciplinas que vai fazer ele entender muito bem a organização dos espaços internos e externos, né? O engenheiro, ele não tem disciplinas que levam a ele ter esse conhecimento da organização dos espaços internos e externos. Ele é muito mais voltado para verificação, né, das estruturas, né, se as estruturas vão ser resistentes para fazer com que aquele projeto, né, seja um projeto estável, né. Então, o arquiteto ali, ele vai pensar muito nesses espaços, né, como as pessoas vão desenvolver a sua atividade dentro dos ambientes internos e como fica a estética desse ambiente, né, da parte externa e interna. Então, ele trabalha os ambientes da onde as pessoas vão morar, né, as suas residências, da onde as pessoas vão trabalhar, né, pode ser escritórios, pode ser ambiente industrial, pode ser portos, aeroportos, então, todo o ambiente onde as pessoas trabalham, assim como os ambientes onde as pessoas podem, né, ter o seu momento de lazer, pode ser parques, né, pode ser, aí que entra muito da parte de urbanista, né, e o planejamento das cidades também é muito voltado para o urbanista, que quem tem esse conhecimento, né, o engenheiro civil também tem noções de urbanismo, mas quem que tem uma carga maior de educação sobre urbanismo, né, de como as cidades devem se desenvolver, como se deve se dividir os espaços numa escala muito maior, né. Então, o arquiteto ele tem esse conhecimento de pensar, né, na parte interna e externa, da onde as pessoas vão morar, trabalhar e desenvolver o seu lazer, né. Qual o objetivo? Tornar esse projeto, né, funcional. Por quê? Por exemplo, pensando num hospital, o hospital, ele é muito importante que o fluxo das pessoas, né, sejam diferentes do fluxo, do lixo do hospital, por exemplo. Então, você não pode, na hora de fazer um projeto do hospital, você tem que imaginar esse fluxo, né, da onde vai entrar as pessoas que vão, as pessoas que vão recolher, fazer pegar o lixo do hospital, né, ele não pode se misturar, ele não pode conviver, né, no mesmo fluxo onde as pessoas doentes estão chegando, né, estão sendo direcionadas. Então, na arquitetura, é pensado muito nesses fluxos horizontais, fluxos verticais, né, para que esse projeto ele seja funcional. Porque imagina só, está ali uma pessoa doente,
né? Aí chega e passa uma pessoa com lixo contaminante, não pode. Então, na arquitetura é muito pensado nessa questão, para que o projeto, né, desse hospital seja feito de maneira funcional, né, confortável e bonito, né, sem agredir sempre o meio ambiente. Então ele procura essa harmonia, né, entre a iluminação, os móveis, a ventilação, para gerar um ambiente mais confortável, certo? Então a gente percebeu ali que o arquiteto ele vai ter noções dos espaços para que as pessoas consigam desenvolver as suas atividades. Por exemplo, eu quero fazer um quarto, ótimo, mas é um quarto, nesse quarto vai ter uma cama de casal, uma cama de solteiro, qual que é um corredor adequado para que a pessoa consiga desenvolver, né, andar num corredor sem se sentir estrangulada, né? Qual que é o tamanho mínimo para as portas, eu posso ter portas que podem ser menores, se eu criar portas maiores, eu vou ter uma sensação melhor. Então, todos esses detalhes, né, que o arquiteto recebe para que ele, por meio desse desenho, né, ele vai construir um ambiente, esse ambiente vai aplicar estímulos nas pessoas e as pessoas vão ter sensações, tá? Então, o arquiteto tem toda essa educação de várias coisas que provocam estímulos no corpo das pessoas. Por exemplo, as dimensões, se você tem um pé direito, né, o pé direito é a altura do piso até o forro, ou laje, né? Se isso for muito baixo, isso pode causar uma sensação ruim, né? Se isso for alto, ele pode causar uma sensação de caverna, né? Se for um ambiente pintado todo de escuro, isso pode causar levar até, se a pessoa tem aquela tendência de ser deprimida, isso não é legal, é interessante que tenha luz entrando. Então, para saber como que a luz vai entrar, o arquiteto precisa saber sobre a geometria da insolação, sobre as suas aberturas, para que essa luz entre de maneira adequada dentro do ambiente, né? Então, todo esses fatores são apresentados no curso de arquitetura. O engenheiro civil, ótimo. E o engenheiro civil, o que ele faz? Ele projeta? Sim, ele pode projetar. Só que ele vai ter os elementos necessários que faz um projeto. Contudo, não tem todos os elementos dos estímulos que podem causar reações, que as pessoas podem sentir, né? E então ele pode ter um projeto que não leva em consideração diversos outros fatores, tá? Ele pode gerenciar, ele pode acompanhar, e ele acompanha todas as etapas da construção, né? Essa é a grande diferença, né? O arquiteto também pode acompanhar? Pode acompanhar, mas o engenheiro ele tem muito mais recursos. Na sua educação como engenheiro, ele vai ter uma educação voltada para ter esses olhos, para analisar todas as etapas da construção. E uma construção tem muitas etapas, né? Porque tem diversos subsistemas dentro do sistema, né? Ele analisa as características do solo, o tipo de fundação, projetos de instalações de elétrica, hidráulica e saneamento, né, do edifício, né. Chefia as equipes. Essa questão de chefiar as equipes é muito importante, porque tanto o engenheiro quanto o arquiteto, você fala, então a gente está falando de projeto de construção. Não envolve pessoas? Envolve muito lidar com pessoas, né? Isso é uma coisa que o engenheiro e o arquiteto vai lidar bastante durante a sua profissão, né? Que é lidar com pessoas. Então, quando a gente trabalha como um líder, como chefiando equipes, a gente está lidando com pessoas, tá? Ele também, então, supervisiona os prazos, os custos, os padrões de qualidade e de segurança, tá? Isso é uma coisa que o engenheiro tem muito, né, ele consegue visualizar os riscos, né, mas como que você consegue perceber tudo isso? É educação. Quando a gente começa a partir dos anos,
verificando os problemas, os acidentes, a gente consegue ver, antecipar, né, o risco, a gente consegue ver o risco e evitar, né, acidentes. Então, essa questão da segurança é muito importante, né? Então, o engenheiro, ele acaba tendo uma educação que ele consegue verificar, ter essa habilidade, né? Cabe a ele garantir a estabilidade e a segurança da edificação. Aí que é a grande sacada, né, do engenheiro, porque o arquiteto ele tem as noções básicas para fazer o dimensionamento das estruturas, né, um dimensionamento mais básico. O engenheiro ele vai ter uma educação que ele consegue otimizar muito melhor essa estrutura, tá? Para quê? Para garantir a estabilidade e a segurança da edificação, calculando os esforços que agem nessa edificação, né? O arquiteto não calcula? Calcula também, só que ele trabalha, né, com a ideia é que ele tenha essa noção do cálculo para que ele, no seu projeto, ele faça as dimensões adequadas da sua estrutura. E o engenheiro consiga, né, otimizar essas estruturas. Tudo bem até aí, gente? Tudo certinho. Bacana. Tudo Sem certo. brincadeira. Quanto mais você fala, mais eu penso, nossa, não é para mim. É para Não, mim também a eu não sou de palestra, João. exatas, eu detesto lidar com gente, é horrível. No dia a dia a gente precisa da arquitetura, de engenharia, lida muito com pessoas e também muito com cálculos, né? Pior ainda. Nossa, eu Então, boto palma pra você, cara, não é pra qualquer um isso daí, não. não é não. E também não significa que eu consiga lidar isso da melhor maneira. A gente precisa entender os nossos Ninguém consegue, limites. é horrível. É, é, Quando você pega um cabeça dura ainda. é complicado, né? Então, o engenheiro ele pode trabalhar, né, com administração de recursos prediais, gerenciamento da infraestrutura e ocupação do edifício. São outras atividades que ele também consegue trabalhar, né? Ricardo, Oi, tem uma pergunta aqui, ó. pode falar. A Thaís está perguntando. Lógico que os engenheiros vão ter várias referências, mas ele quer saber se o Brasil, em nível internacional, tem algo, se é referência em alguma área, fora os mais conhecidos como o Niemeyer e o Francisco Prestes, ela fala, se tem alguma área na engenharia ou na arquitetura que o Brasil é referência para outros países. Sim, nós temos, além do Oscar Niemeyer, temos outros arquitetos, temos escritórios que ganharam prêmios internacionais, tá? Tem um site muito bacana, chama o ArcDaily, ele apresenta diversas imagens de projetos nacionais e internacionais, né, que você consegue verificar muitos arquitetos famosos, tá? Tem arquitetos que ganharam prêmios internacionais, nós temos o Paulo Mendes da Rocha, né, que é um dos maiores arquitetos vivos do Brasil, tá? Tem obras fantásticas na cidade de São Paulo e no mundo todo, tá? É uma outra referência. Na parte de engenharia, nós temos empresas fantásticas que conseguem desenvolver projetos no mundo todo, né, projetos de estradas, de pontes, né, mas nós temos sim uma indústria forte, tá, do ponto de vista de conhecimento e tecnologia. É lógico que existem países que têm conhecimentos superiores, né, mas a gente não fica perdendo, não. O pessoal aqui se esforça bastante, viu? Muito bem. Então, ali, o que faz o engenheiro, né? Nós estamos vendo ali construção civil, né, engenharia de transportes, né? O engenheiro, então, ele também tem que ter esse conhecimento não só de estradas, mas também dos transportes, né? Nós temos disciplinas que façam com que o aluno tenha esse conhecimento, né, do gerenciamento dos transportes, de trânsito,
dentro de uma cidade, né? Porque tem muito que ser gerenciado, por exemplo, os fluxos, quais são as vias que têm mais fluxos, quais são as vias que causam mais acidentes, né? Vinculando isso com sistemas SIG, né? Sistemas com sistemas inteligentes que a gente consegue monitorar quais são as vias que causam mais acidentes, e por meio desse conhecimento, a gente consegue melhorar, né, evitando assim os acidentes e melhorando a qualidade de vida das pessoas, né. Ele lida também com as estruturas, né, geotecnia, que a gente precisa saber bastante sobre uma edificação, a gente consegue estimar o seu peso e fazer a verificação se esse objeto, né, em contato com o solo, vai ter a sua estabilidade. Então, para isso, a gente precisa conhecer sobre o solo, né, os recursos hídricos e meio ambiente. Então, ele lida, né, com orçamento, vistoria, ensino, manutenção, montagem, consultoria, planejamento, especificação, né, um monte de pesquisa, né, a viabilidade técnica, econômica, ambiental, para que todo esse trabalho se desenvolva de maneira adequada, né. Então, ali a gente observa que tanto o engenheiro quanto o arquiteto, eles trabalham em conjunto, só que cada um com seu olhar, com seu ponto de vista, né. Nós temos aqui, então, as atribuições do engenheiro civil, né, ele trabalha com construção urbana, né, que vai construir e reformar prédios e grandes instalações, como estádios esportivos, shopping centers, aeroportos, né, estruturas e fundações, né, projetar e edificar a fundação e estruturas de madeira, aço, concreto, então tem que conhecer sobre os materiais, sobre as suas resistências, né, verificar por meio da estrutura os esforços que estão agindo nesses materiais e saber se esses materiais vão resistir a esses esforços, né, porque não adianta nada você pensar, olha, vou ter um peso muito grande agindo numa viga metálica, só que essa viga metálica não consegue resistir a esse peso, então não haverá estabilidade da edificação. Então, o arquiteto, o engenheiro e o arquiteto, né, precisam entender sobre os materiais, as suas resistências, para que ele consiga fazer o dimensionamento e a execução de maneira adequada para que isso aconteça, né. Que dão, então, esse aço, esse concreto vão dar apoio às construções, né, eles vão calcular o material necessário e as dimensões adequadas para a obra, né. Ricardo, Sim. eu quero pegar o gancho que você está falando das atribuições. O Gabriel está perguntando aqui se você depois poderia mostrar alguma planta ou algum projeto que você elaborou para eles entenderem tudo isso um pouquinho na prática, ou mesmo ver como é um projeto. Sim. O que eu tenho aqui, rapidamente, eu tenho projetos, só que não são da parte que além de trabalhar na arquitetura e na civil, eu trabalho com projeto de instalações mecânicas, né, que é voltado para engenharia mecânica. Mas acho que por meio desses projetos eu consigo mostrar a arquitetura, né, e acho que eu vou ter imagens aqui que mostra, hoje em dia as pessoas não, a tendência é a gente trabalhar em modelos. Então eu tenho imagens da estrutura e das instalações prediais em modelos, então acho que vai ficar mais fácil, tá? Eu vou mostrar já. Então, voltando nesse assunto das atribuições, então, a gente falou das estruturas, agora da gerência dos recursos prediais, né, manter em ordem a infraestrutura de prédios, estabelecer padrões de qualidades, né, de ocupação e uso do espaço, né. Às vezes a gente tem um edifício que ele foi projetado para ser, sei lá, uma residência, aí você transforma aquele prédio todo que era voltado para que as pessoas usassem esse prédio, vamos imaginar que você mude isso para um depósito ou uma biblioteca, né?
Então, o que acontece? Você precisa tomar cuidado com essa mudança de atividade, porque a estrutura ela foi pensada para um determinado peso. Quando você muda essa atividade para uma biblioteca, a quantidade de peso por metro quadrado é muito maior do que para o uso de uma residência. Então, fazer a verificação, né, dessa ocupação, do uso desse espaço. Né? Nós temos ali as atribuições voltadas para a hidráulica e recursos hídricos, né, de projetar, gerenciar, executar obras de barragens, né, canais, reservatórios, né, sistemas de irrigação, drenagem ou obras costeiras. Né? Então, tudo que envolve, né, para você segurar esse volume de água, distribuir, fazer com que ele se desloque de um local para o outro, né, isso tudo envolve no conhecimento da engenharia. A infraestrutura e transportes, né, projetar e construir obras como rodovias, né, ferrovias, viadutos, portos, metrôs, túneis, pontes, né, então, toda essa infraestrutura de estradas e que envolve transporte também é apresentado no curso da engenharia civil. Né? E o saneamento, né? O saneamento que trabalha aí fazer projetos que envolve o saneamento básico, como a rede de captação e distribuição de água, né, as estações de tratamento, né, uma estação de tratamento de água ou esgoto, ela tem, né, o esgoto mesmo, ela vai ter diversos materiais nesse esgoto, que não é qualquer estrutura que vai resistir a esse material. Então, o engenheiro civil, ele precisa entender, né, como que vai ser essa interação desse material que pode atacar as estruturas. Então, dessa maneira, ele precisa fazer especificações de materiais adequados para resistir, né, a esse contato do esgoto com o material. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas imagens, né, dos tipos de construções em que um arquiteto ou engenheiro pode lidar no seu dia a dia, né, de shoppings, hotéis, né, são grandes construções, complexas, né, porque se você analisar uma residência, você vai ter o consumo, né, de energia elétrica, o consumo de água, o esgoto que uma família produz. Agora, quando você pensa num hotel, quando você pensa no shopping center, né, esses valores são outros. Por exemplo, um shopping center, ele funciona normalmente durante o dia, né, uma residência, ela trabalha mais durante o dia e mais à noite, onde que a ideia seria, né, nessa época de pandemia, a gente fica dentro da residência o tempo todo, praticamente, né. Mas a ideia é que numa atividade comumente, vamos imaginar que a pessoa saia de manhã para trabalhar e volta no final da tarde. Então a gente usa mais essa edificação, mas no final do dia. Já um hotel, né, um shopping center tem um outro perfil de uso, tá? Então todas as demandas, os momentos de uso, de pico de uso de energia, de pico de uso de água, elas são diferentes de uma residência. Então, por meio desse conhecimento, é feito as análises, que são feitos o dimensionamento desses sistemas de maneira adequada. Tá? Eles podem trabalhar com portos, né, aeroportos. Eu trouxe aqui imagens, né, do projetos da Zaha Hadid. Zaha Hadid é uma arquiteta mundialmente famosa, né, conhecida. A gente observa aqui o projeto, as interferências que ela fez em projetos antigos, né? São coisas maravilhosas, né? E são projetos e ambientes, né, que a própria maresia, né, vai atacar muito a essa estrutura, então tem que ter um outro ponto de vista. É diferente de você fazer uma residência no centro de uma cidade, né, onde as intempéries são diferentes. A maresia, né, o sal, ela vai atacar muito mais a estrutura do que um ambiente que está longe dessa maresia. Então, pensar nos materiais, né, Ricardo, eles estão perguntando quantos engenheiros são envolvidos numa obra como essa, desse tamanho assim? muitos, muitos.
Um exemplo. Eu trabalhei num escritório, eu trabalhava com gerenciamento de projeto de sistemas de ar-condicionado. E nós fomos contratados, o escritório foi contratado para fazer o projeto do sistema de ar-condicionado para a sede da Petrobras em Santos, né, que é um baita projeto. O projeto total são 3 torres, onde cada torre vai ter por volta de 3.000 funcionários. Além dessas torres, tinha um complexo embaixo que era restaurantes, era centro, data centers, né, onde tem supercomputadores, tinha laboratórios para análises dos materiais. Então, cada ambiente desse tinha uma preocupação. Para ter uma ideia, nós temos, para desenvolver um projeto desse, você tem a equipe da arquitetura, que ela pode ser contratada para fazer arquitetura e gerenciamento do projeto como um todo. Estou falando projeto, não estou falando da construção, né? Aí é uma outra etapa. Então, tem equipes da arquitetura, tem equipes da estrutura, né, que vai fazer todo o dimensionamento das estruturas, das peças desse prédio, né, das peças que vão resistir aos esforços, né. Tem a equipe da elétrica, né, tem equipe de TI, né, para que toda a infraestrutura funcione de maneira adequada, para que tenha a tecnologia da informação acontecendo dentro desse edifício. Temos a equipe de hidráulica, né, que vai fazer o dimensionamento, as instalações do abastecimento de água, distribuição de água, do esgoto, né, de água de chuva, da drenagem desse projeto. Por exemplo, num ambiente de restaurante, você vai ter equipes especializadas em cozinha industrial, né? Tem equipes de bombeiro para fazer a verificação de toda a parte de sistema contra incêndio, né? Viu? Rotas de fugas. Vou aproveitar que você está falando de todas essas equipes e vou fazer a pergunta da Ana Flávia, que já Pode tinha falar. passado, mas acho que cabe aqui. Ela falou que se acontecer um erro ou algum acidente na estrutura da edificação, é possível consertar e ficar bom depois? Sim. Por exemplo, quando a gente fala do erro, o acidente, ele, dentro dessa área de engenharia, ele não acontece por causa de um erro, né? Ele vai ser as somatórias de vários erros, negligências, né? Porque uma estrutura, como por exemplo, uma estrutura de concreto, vou imaginar que naquele caso que eu falei, o prédio era usado para uso residencial e foi alterado e virou uma biblioteca. Quando você começa a colocar essa carga maior dentro dessa estrutura, a estrutura ela vai começar a dar sinais de que ela não está aguentando esse peso, né? A estrutura ela vai começar a criar, né, flambar, ela vai começar a criar barulho, né, conforme ela vai se movimentando, ela vai vai produzindo esses barulhos. Tudo isso vão ser sinais de que algo irá acontecer, né? Então, ela não é assim, você colocou o peso maior do que ela resiste, porque nos próprios cálculos, se você seguir as normas que apresentam a metodologia adequada para fazer os cálculos, ela leva uns coeficientes de segurança, né? Então, quando você coloca uma estrutura muito maior, ela não chega e quebra na hora, ela demonstra que ela vai quebrar, né? Já uma estrutura de aço, né, a gente estava, acho que outro dia eu estava comentando, numa estrutura de aço, como foi o acidente lá das Torres Gêmeas, né? O aço, ele é um elemento muito bom, né? Porque o concreto, ele é um material em que ele resiste muito à compressão. Quando você aperta o concreto, ele consegue resistir bastante. Você pode fazer uma força muito grande apertando ele, que ele não se quebra, tá? Ele vai se quebrar um momento, mas ele tem uma grande resistência.
Só que ele não tem uma boa resistência se você pegar nas pontas dessa peça de concreto e puxar. A força de tração que está agindo nele, ele não resiste muito. Então, na estrutura de concreto armado, né, o concreto que é a junção do cimento, areia, brita, né, ele vai ter boa resistência à compressão, mas não vai ter boa resistência à tração. Para compensar essa falta da resistência da tração, do puxar, é adicionado o metal, o aço dentro dessa estrutura. Por isso que ele é chamado de concreto armado, que vão as armações de aço dentro da estrutura, para que essa estrutura de aço tenha essa resistência nos esforços de tração, tá? A estrutura, as peças metálicas, ela também tem ótima resistência à compressão e à tração, né? Você pode apertar ela, que ela resiste bem, você pode puxar, que ela resiste muito bem. Contudo, dependendo do tipo de maneira que você faz a junção dessas peças, né? Se você trabalhar com parafusos, né? Os parafusos que são os preocupantes nessa edificação, né? Então, por exemplo, lá no caso das Torres Gêmeas, né, quando o avião entrou, explodiu, né, então teve uma temperatura muito alta. Os parafusos, que são as peças menores, que estão fazendo a ligação das peças maiores, eles não resistiram, se quebraram. Então, quando eles se quebraram, quebrou, aumentou o peso em cima do resto da estrutura, de maneira que o resto da estrutura não conseguiu resistir, né. Já do ponto de vista da madeira, né, a madeira, ela é um ótimo material, porque a madeira também resiste muito bem à compressão, né, sendo apertado, e resiste muito bem à tração, né, porque ele tem, na sua formação, muitas fibras, e essa fibra, né, vai garantir para esse material ótimos esforços de compressão e tração. Sem contar que ele é mais leve do que a estrutura de aço. E num caso, por exemplo, de um incêndio, né, a estrutura de madeira, ela pega fogo? Pega fogo sim. Só que ela, conforme o fogo vai tomando conta dessa peça de madeira, ela vai queimando, até ela perder toda aquela área que está agindo, né, demora muito mais do que a estrutura metálica se quebrar, se torcer. Então, cada material, né, tem seu comportamento, e a estrutura, ela dá demonstrações de quando ela vai se quebrar. Tudo bem? Tudo certo. Pode seguir, depois tem outras perguntas, mas aí a gente vai deixando para o final. Tá bom. Eu não sei como que está a sua apresentação, a nossa aula vai até 12h35, agora é exatamente 12h02. Aí só para a gente ter um controle do tempo. Tranquilo. Então aqui mostrando, né, os tipos de obras em que o engenheiro, o arquiteto trabalham, né, portos, aeroportos, estádios esportivos, as arenas, né, são obras grandes, né, as pontes, né, na área de saneamento, nós temos aí, né, as estações de tratamento de água, esgoto e distribuição, né, de abastecimento de água, a infraestrutura e transportes, né, seja estradas, ferrovias, metrôs, né, até uma simples residência que, por mais que seja pequena, também carrega um grau de complexidade, né, dos seus sistemas, dos seus materiais, né, para que ela tenha um bom funcionamento, para que você tenha um sistema de hidrossanitária funcionando adequadamente, né, que a elétrica funcione adequadamente, que você consiga, né, ter um conforto dentro dessa residência existe uma complexidade de conhecimento para aplicar nela, né. Tudo certo até aí? Tudo bem. Então... Tá todo mundo vivo aqui, o chat está bombando. Legal. Muito bem. Então, a gente põe esse tudo certo para ir para fazer essa pausa mesmo, né, Tem muita gente que está falando assim, ó, isso aí não é para mim não, e muitas outras falando, nossa, eu estou apaixonada por essa área, eu quero fazer isso. Então, o objetivo, pessoal, é justamente esse, ter clareza sobre o que significa, né, essa profissão
e saber se é o teu caminho ou não. Ricardo, a galera está perguntando se você fez algum curso antes de entrar na faculdade, que te levou para essa área. Voltado para engenharia, eu não tinha feito nenhum curso voltado para isso. Eu gostava muito de desenhar, né? E eu tinha feito cursos de desenho. E é uma habilidade muito importante, porque aí você fala, eu vou mostrar, agora, a partir desse momento, eu vou mostrar diversas tecnologias aqui que auxiliam, né, no desenho, na elaboração, para que as pessoas consigam visualizar os problemas, as interferências de um edifício, por exemplo. Só que, se a gente parar para pensar, a maneira mais rápida que a gente tem para se expressar, né? Às vezes você chega num ambiente onde está tendo problemas e você tem uma solução. A maneira mais rápida de você colocar essa solução no papel é pelo desenho. Então, desenhar bem é muito importante, porque é uma maneira da gente se comunicar. Talvez você explique com diversas palavras, mas a pessoa não consegue visualizar o que você está querendo dizer. Então, aí quando você pega o papel e você desenha bem, a pessoa fala, agora estou entendendo o que você está falando. Né? Por isso que vem aquele fato, você quer que eu desenhe? Não Né? entendeu o que é que eu desenhe, turma? Eu posso desenhar também. Então, o desenho ele é muito importante, porque no dia a dia, às vezes, para você resolver problemas e até na concepção do projeto, um desenho rápido, né, e você desenha bem, você consegue se comunicar de maneira melhor, né? Então, eu vou mostrar aqui as novas tecnologias, né, porque quando, principalmente o aluno agora, eu quero trabalhar, então bacana, eu já mostrei para vocês o tempo, né, o salário, com que tipo de obra que esse profissional pode trabalhar, porque a pessoa pode ser um engenheiro civil e trabalhar só em obras de estradas, outro trabalhar só em obras de portos, aeroportos, ou durante a sua profissão você pode trabalhar um pouco em cada ramo, né, em cada área, visto que a tendência hoje é a gente passar no mínimo aí de 5 a 7 profissões, né, durante a nossa vida. E às vezes essas 5, 7 profissões passam ao mesmo tempo, né? Que nem hoje eu trabalho como professor, trabalho como projetista, então a gente está desenvolvendo ali no mínimo duas profissões ao mesmo tempo, tá? Muito bem, então, deixa eu mostrar aqui para que vocês tenham uma noção. Hoje, essas tecnologias, elas já estão sendo aplicadas, né? Só que ainda ela está indo aos poucos. Com essa pandemia que nós estamos passando, muitas tecnologias teve um uso intensificado, tá? Mas elas já existem há algum tempo e algumas teve o uso intensificado, como por exemplo, eu tenho amigos corretores que falavam, cara, quando começou a pandemia, primeiro, as pessoas ficaram com medo de comprar. E as pessoas que não ficaram com medo de comprar, elas não tinham condições de sair de casa e ir até o local para ver o apartamento, a residência. Então, como foi a maneira de mostrar isso sem sair de casa? Por meio virtual, né? Por meio de modelos. Então, houve um grande muitas pessoas sendo contratadas para trabalhar na elaboração de modelos de diversos imóveis que estavam para ser vendidos, mas não tinham como mostrar isso. Tá? Então, essas tecnologias que estavam ali andando, só que numa velocidade menor, com a pandemia ela teve, né, um avanço, um uso maior. Né? O que eu gostaria muito de mostrar para vocês é a tecnologia BIM, né? A tecnologia BIM, que é o Building Information Modeling, né? Ou seja, você tem o modelo da informação da construção, né? No meu entendimento, toda a construção, a indústria
da engenharia, da arquitetura, engenharia e construção, vai voltar para essa tecnologia BIM, tá? Por quê? Quando eu estava mostrando ali para vocês os prédios, quando a gente fala dos prédios, dentro do prédio tem toda a parte da instalação elétrica, da instalação hidráulica, né? Então tem toda a fiação, que não pode estar andando junto com a hidráulica, né? Então, na hora de se fazer um projeto, quando a gente trabalha desenhos, e o desenho a gente trabalha em 2D, né? Ou a gente olha a vista de planta, a vista de cima, ou como se fizesse um corte na edificação e a gente conseguisse visualizar a edificação sendo cortada. Então, na hora de você verificar se uma instalação, né, instalação que vem ali da calha elétrica, que vem passando depois a tubulação de esgoto, se elas vão se encontrar na hora de construir, tudo isso trabalhando em desenhos 2D, né, só 2 dimensões, ficava muito difícil de você visualizar essas interferências, né? Então, começou com a ideia de fazer modelos. Vamos fazer um modelo, a gente vai modelar a edificação, tá? E, junto dessa ideia, veio muitas outras em que envolve essa tecnologia BIM, que vai ajudar muito. Então, eu vou mostrar aqui, né, o que ela pode fazer, o seu poder, né, o BIM, a tecnologia BIM envolve muitas ferramentas, muitos softwares, né, que ajudam a otimizar o projeto, a otimizar a construção, a otimizar o uso e a reutilização dessa edificação, tá? Então, a gente começa aqui, né, fazendo um resumo das necessidades, tá? Por meio dessas anotações dos resumos das necessidades, é possível se fazer, né, em modelo, fazer um estudo preliminar. Ou seja, você consegue, por meio de softwares que conseguem fazer modelos, deixa eu mostrar aqui é um modelo, né? Você, então, faz o modelo de uma edificação, né? A pessoa consegue visualizar esse modelo, e por meio da visualização aqui, renderizada, que ela fica muito próximo da realidade, a pessoa consegue ter uma visão melhor se é isso que ela quer ou não quer. Tá? Quando a gente trabalhava em 2D, eu não tenho imagens aqui de 2D, era muito difícil que a pessoa conseguisse entender a fachada, de entender o visual, como ela ficaria no local. Então, por meio de softwares que conseguem fazer esses modelos, as pessoas conseguem fazer uns estudos, e por meio desse estudo, fazer um estudo técnico da viabilidade, se esse prédio vai ser desenvolvido ou não, né? Aí, dentro dessa tecnologia BIM, tem ferramentas, né, softwares, que vai ajudar no projeto executivo, né? Deixa eu mostrar aqui essa imagem. Ô, Ricardo, a galera Oi. já está super curiosa aqui no chat, ó. Eles falando, tudo isso por computador? Aí eu respondi que sim. Aí eles, mas quais os programas? Meu pai está querendo saber, meu tio está querendo saber, isso vai ficar gravado? Então, se você puder falar um pouquinho sobre esses softwares, se eles são caros, baratos, se é difícil de usar, se só um profissional tem acesso. Exatamente. Para você ter uma ideia, a tecnologia BIM envolve ali mais de 300 softwares. Eu não conheço todos, né? Porque, por exemplo, quando a gente chega aqui, ó, os softwares, né, vamos imaginar aqui, então vamos imaginar o Revit. O Revit é da Autodesk, ele é bastante difundido, tem outros como Design Builder, ArchiCAD, o próprio SketchUp, né, são softwares que você consegue fazer o modelo da edificação. Então, em vez de você ficar fazendo linha, né, imagina um AutoCAD. O AutoCAD você desenha, né, você faz linha, só que essa linha dessa parede que você desenhou, você não consegue dizer para ela, colocar informação naquele desenho, de que aquilo é do material de concreto, é de material de madeira, se é o material metálico. Quando a gente usa esses softwares, Revit, Design Builder, ArchiCAD, o próprio SketchUp, você consegue dizer que aquela linha, que você, na verdade, não é mais linha, é um modelo de uma parede,
você consegue dizer para colocar no programa que aquilo é de um determinado material. E quando você entra com determinado material, com a informação do material, por trás dessa informação, é importante que venha seguido das suas propriedades físicas, por exemplo, das suas resistências, suas propriedades térmicas, né? Porque quando você coloca no seu modelo, né? Vou imaginar que eu estou fazendo aqui esse modelo, né? O modelo aqui desse duto aqui, eu tenho então como dizer qual material que é desse duto. Ah, ele é uma chapa metálica e é revestido com isolante térmico. Então eu sei se a temperatura interna dentro desse duto, né, vai irradiar calor para o ambiente externo ou não, tá? Então a gente consegue fazer essas análises. Quando a gente trabalha em modelo, a gente consegue botar as suas características em cada peça, tá? E essas características vão ter as suas propriedades que a gente consegue fazer análises, interações, tá? Então... Ricardo, olha que bacana. Desculpa te atrapalhar de novo, mas a escola é assim mesmo, né? Um professor Sim. faz trabalho com o outro e tal. E o Júlio está colocando aqui para gente, olha que massa. Ah, verdade, da professora Isabel. A gente tem uma colega que é a professora de física aqui da escola, mas ela trabalha, ela tem esse viés mais da engenharia, e ela está proporcionando uma eletiva para os alunos. E aí eles têm um trabalho, e aí eles estão já de orelha em pé aqui para poder fazer o trabalho junto com a tua palestra. Eles falaram assim, ó, temos um trabalho para fazer uma pesquisa dos softwares mais utilizados para o desenvolvimento de projetos na engenharia civil e construção civil, capazes de executar desenhos, cálculos, representações e simulações, programas que facilitam o trabalho dos engenheiros e gestores de projetos. E aí vai ficar como tarefa para eles destacar as vantagens e desvantagens de cada um desses softwares. Olha que bacana, legal, Júlio. Então, vai estar gravada aqui essa palestra, depois você pode reassistir, e tenho certeza que o Ricardo já falou várias vantagens e desvantagens desses softwares. Sim, exatamente. Isso esse tipo de informação você consegue, né, dar uma googada lá, buscar softwares BIM, né, do BIM Information Modeling. Ele, tipo, vai ter lá softwares gratuitos, softwares pagos, as suas vantagens, né, mas em síntese, né, são essas informações que eu estou falando. Por exemplo, como eu falei aqui, para desenho, nós temos o Revit, da Autodesk, nós temos o Design Builder, o ArchiCAD, o próprio SketchUp, né? E muitos outros. Vai haver softwares que conseguem fazer a compatibilidade. Por exemplo, na hora de fazer o modelo, o projeto arquitetônico, o arquiteto faz a parte da arquitetura, né, das fachadas, das escolhas dos materiais de fachada, né, dos pisos, das cores internas, do tamanho de vão de abertura para iluminação natural, né, a pessoa que trabalha com a engenharia civil da parte de estrutura vai trabalhar com softwares como, por exemplo, o Eberic, né, que é um software também dessa plataforma, dessa tecnologia BIM, que vai pegar o modelo que o arquiteto fez, né, abrir nesse software específico, e por meio desse modelo que o arquiteto preparou, ele vai fazer as simulações e análises com os esforços, né, agindo para fazer a verificação e o dimensionamento da estrutura. Então, o que acontece? Né, todo mundo dentro dessa cadeia toda aqui começa a trabalhar em um único modelo. Tá? Antigamente, aliás, ainda hoje acontece, cada disciplina, né, da hidráulica, da elétrica, da civil, cada um pega o desenho lá da arquitetura e faz o seu desenho em cima da arquitetura e joga. Ele não olha muito a disciplina do colega ali da hidráulica, ela não verifica, não está muito preocupado em verificar se a tubulação de esgoto está passando naquela área, onde ele vai passar um duto, onde ele vai passar um tubo, né, de elétrica. Quando a gente trabalha em modelo, todas as disciplinas, né, conseguem
visualizar o modelo que o colega está trabalhando. Então, é uma maneira diferente de se trabalhar, né? Se trabalha um trabalho colaborativo, onde tem todo mundo colaborando dentro de um modelo só, tá? Então, eu acabei de falar do Eberk, né, que é um software de estruturas, né, ele vai fazer essa análise das estruturas. Tem outros softwares, como não é da minha área, eu não conheço muitos outros softwares de estrutura, mas vai ter, aí pegando no Revit, dentro do Revit tem o módulo Map, que é Mechanical, né, no Mechanical ele vai ter como você fazer projetos, modelos, né, da parte elétrica, hidráulica e de ar-condicionado, né. Então, você consegue fazer o projeto, inserir o projeto da elétrica, da hidráulica e de ar-condicionado dentro desse modelo do Revit, né, que o arquiteto trouxe. Então, são maneiras de todo mundo trabalhar dentro de um modelo. Então, aqui no projeto executivo, você consegue visualizar todos esses elementos e vai ter um outro software que consegue fazer fazer a verificação das interferências. Por exemplo, quando o pessoal de ar-condicionado projetou seus dutos, né, se ele tem o modelo da elétrica e da hidráulica, ele consegue visualizar aonde estão as calhas elétricas que o pessoal da elétrica fez. Mas o arquiteto, ele é responsável por fazer essa compatibilização de todas as disciplinas que tem dentro de uma edificação. Então, tem softwares que são próprios para identificar essas interferências, né? O que ele faz? Quando ele encontra que tem um desenho, né, que está passando por dentro de outro desenho, significa que, se ninguém visualizasse isso antes, durante a obra, isso iria acontecer, iria ter que resolver lá na obra. Então, você consegue resolver esses problemas na hora de fazer o projeto, na hora de você modelar o seu sistema. Você, então, consegue antecipar o problema e resolver o problema antes de ir para a obra. Por quê? Se você tem um problema que você não consegue resolver na obra, o tempo é muito maior, né? Às vezes você precisa gastar muito mais dinheiro para resolver aquilo que não foi visto no projeto. Quando você consegue visualizar, você faz um modelo da edificação, você consegue visualizar isso e resolver esse problema antes, né? Ganhando tempo e dinheiro lá para frente. Ah, mas é fácil modelar? Não, não é fácil modelar. Então, tem as suas desvantagens, né? É uma maneira diferente. É lógico que as ferramentas estão ficando mais ágeis, onde você faz um linho, você cria uma família, né? A família da parede, a família das janelas, a família das portas, né? Que quando você cria essas famílias, você só vai clicando e jogando ela para dentro do desenho que ela vai sendo inserida. Aí você ajusta você consegue ter uma otimização do projeto, mas para isso tem uma demanda de energia muito grande para você ir se familiarizando e montando as suas famílias. Depois de feito isso, você consegue otimizar mais o trabalho, né? E toda mudança de maneira de trabalho, a gente sai da zona de conforto, né? Então a gente fica fica desconfortável, mas, né, vai ter uma qualidade muito maior depois. Por meio desse modelo que foi criado aqui, é possível pegar esse modelo e entrar em outros softwares, levar esse modelo para outros softwares e fazer análises, né? A gente consegue visualizar quanto um edifício vai gastar de energia antes dele existir, né? Por quê? Porque eu consigo inserir dentro desse modelo os sistemas de ar-condicionado, de elevadores, da iluminação, né? Em função da abertura que foi dimensionado aqui, a gente sabe se vai esquentar muito, se não vai esquentar muito, a quantidade de água que vai ser consumida, e a gente consegue fazer as análises energéticas de sustentabilidade. Eu trabalho um pouco nessa área aqui, e eu trabalho com um software que chama Energy Plus, né? O software Energy Plus é um software gratuito que você consegue baixar do site do Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOE, e você coloca lá na internet, Energy Plus, você consegue baixar isso. Só que aí, hoje em dia, o Energy Plus é um software muito chatinho de manipular.
existe uma interface que você consegue usar essa interface, que vai ser um plugin do SketchUp, né? Então, você pega o modelo do Revit, que ele vai gerar um modelo numa extensão que você consegue abrir no SketchUp e manipular e fazer essas outras análises. Esse é um problema que ainda existe no desenvolvimento dessa tecnologia, é interoperabilidade, né? De maneira que eu consigo pegar o modelo feito num determinado software, né? Que ele consiga gerar um arquivo que eu consiga abrir em outros softwares sem ter perda de informação. Que isso acontece muito, por exemplo, eu fiz aqui eu trabalhei no meu software um material XPTO, que quando eu abri no outro software, aquele não tinha na biblioteca dele, e ele se perdeu. Então, essa interoperabilidade ainda é um problema que a gente está todo mundo correndo atrás para resolver, né? Como? Formando bibliotecas, né? Formando bases de dados, né? Para que todo mundo consiga diminuir essas perdas de informações e ter uma análise melhor. Então, quando é feita análise energética, de sustentabilidade, o ciclo de vida, né, o quanto tempo esse material vai resistir, você consegue verificar a pegada ecológica, né, o quanto é despendido de CO2, né, quando você insere essas informações de cada material, você consegue, então, dentro de um modelo, ter muitas informações. E não para por aí, tá? Por quê? Por meio dele, você vai gerar as documentações, né, que, por exemplo, na hora de construir, você precisa ter as plantas, igual era feito no AutoCAD, agora você tem o mesmo resultado, tá, para ser feita a construção. Você pode levar esse modelo, e hoje em dia nós temos aí as impressoras, né, impressoras 3D, a gente vê na China lá, quando começou a pandemia, o pessoal imprimindo prédios, né, então você consegue imprimir paredes, né, de concreto, você consegue, por meio desse modelo, fazer a indústria produzir esse modelo, diminuindo o desperdício dos materiais, né? E aí, por esse modelo, a gente pode fazer o próprio planejamento. Então, tem outros softwares, agora esqueci o nome, que você consegue inserir o tempo e o valor, né? Quando você tem o tempo, você consegue ter um cronograma mais ajustado, né? Porque cronograma ele é muito complicado, né? As obras têm outras questões do clima que interfere. Nessa própria análise aqui da energética e sustentabilidade, nesses softwares você consegue entrar com os dados climáticos, com arquivos climáticos, né, para fazer essa análise, porque o próprio consumo de energia depende muito do clima da região. Por exemplo, você está na região nordeste do Brasil, você não vai ter muito consumo de energia elétrica para banho, porque o tempo é muito mais quente. Já você vai ter um consumo maior com sistemas de climatização, né? Então, o clima interfere muito, né, nessas análises. Aqui, no planejamento 4D, 5D, que são os custos, né, e o tempo, você consegue, então, ter um fluxo melhor de caixa, né, da sua obra. Tipo, você sabe em que momento você vai ter que gastar mais, qual que é o tempo previsto para aquilo acontecer, porque você vai modelando essa construção, né, durante o tempo e colocando o valor para cada material, e assim você sabe o quanto vai ser gasto e em que momento vai ser gasto. Opa. Você consegue, então, também visualizar a logística do canteiro de obra, né, porque tem todo um esquema de colocar as gruas, de repente essa grua amanhã pode interferir, né, na construção de alguma coisa do lado, então você consegue visualizar isso antes, né, e depois, a operação e manutenção, você fala, pronto, acabou. Não, na verdade, aonde tem maior custo, né, é exatamente aqui nesse processo. Todo o processo de projeto e construção, em média, você gasta 20% de todo o dinheiro gasto do tempo de vida útil dessa edificação. Por quê? Porque, vou imaginar que um prédio dure 50 anos. Desses 50 anos, você vai ter um custo de água e energia, né? Então, se você somar todo o custo da operação e da construção, a construção vai custar por volta de 20%.
né, desse custo todo. Então, se você observar, você vai gastar muito mais dinheiro na operação, né, que vai ser custos com água, com energia. Então, é muito importante, né, nessas análises, você tomar decisões que venham consumir menos, né, energia elétrica, né, porque você faz com que o custo geral venha a ser reduzido no tempo de uso dessa edificação. Então, você consegue, hoje em dia, por meio da manutenção e operação, dentro do modelo, você dizer qual é o modelo da lâmpada que está sendo usada. Hoje em dia, as pessoas buscam, né, ter sensores de consumo de energia para saber, por exemplo, eu tenho aqui sensores que monitoram a energia que está chegando num ambiente, a energia para iluminação. Então, se tá tendo consumo, você sabe que tem a luz ligada dentro daquele ambiente. Se não tem o consumo, salvo dentro desse ambiente não tem iluminação ligada. Então, você consegue ter a interação ao vivo, né, do seu modelo com o prédio real. O Éder, Oi, posso fazer uma pergunta? pode? Desculpa aí te interromper aí, é que você passou aqui na logística do canteiro. É o seguinte, eu queria, né, na verdade é uma opinião, né, uma visão, na verdade. Eu tenho um irmão, ele é engenheiro, já é formado aí há 20 anos, e ele relata, assim, que é o seguinte, que hoje em dia, né, tá muito difícil de encontrar pessoas realmente gabaritadas para estar executando esse tipo de obra, né? E aí, qual que é a visão aqui, não sei, né, na região aqui, eu não tenho contato com ninguém, porque nós somos, minha família é de Minas, e aí essa é uma visão lá de Minas, né? Aqui, né, no estado de São Paulo, que está cada vez mais as pessoas buscando conhecimento, qual que é essa visão aí que está tendo da arquitetura e da engenharia em relação a esses profissionais? Porque eu como professora, eu sou professora de filosofia, né? E acredito que essas profissões também, elas vão chegar a um patamar diferenciado daqui a algum tempo, né? E aí, como que tá? A engenharia está preparada para isso? A arquitetura, como que é essa visão? É só para explanar aí. Não, ótima pergunta. Muito obrigado por ela. Um exemplo, se as pessoas estão preparadas, isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim é que não tem muitas pessoas preparadas. O lado bom é que então tem muito trabalho pela frente, né? Então não vai faltar trabalho para as pessoas que se dedicarem a esse tipo de conhecimento. Um exemplo, eu trabalho aqui em Campinas, né, como professor, e a gente faz contatos com empresas grandes, para fazer uma interação, né, buscar oportunidades para os alunos, né, e também observar a necessidade do mercado. Nós temos ali, do lado da empresa onde eu trabalho, da universidade onde eu trabalho, tem uma grande área que está sendo construído diversos edifícios, né, da empresa, uma empresa aí de Minas, uma empresa super grande, de construção de edifícios. E o que eles estavam procurando? Pessoas que tinham conhecimento para fazer formas, porque você vai fazer o concretagem, né? E esse concreto ele tem que se moldar. E para ele se moldar, você precisa criar as formas. Então, então ainda tem muita falta de pessoas com esse conhecimento, com essa habilidade, né? Por quê? Porque assim, mas até agora, onde estão as pessoas que fizeram esse e esse outro prédio? As pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão deixando de trabalhar. Eu já vi escritórios onde tinha um baita desempenho, né? Só que conforme o mercado foi diminuindo, essas pessoas foram saindo desse escritório. E conforme essas pessoas saem do escritório, às vezes o conhecimento é levado embora, entendeu? Então precisa de pessoas novas que saibam isso para assumir essas posições, tá? E isso vai ser uma eterna busca, porque as coisas mudam constantemente, a tecnologia muda, né? As metodologias estão ali sempre botando os seus limites a serem testados, e precisam de pessoas para isso. Tem algumas que sabem, tem outras que não sabem, então tem muito trabalho para isso, sim. Eu acho que nesse exemplo dessa grande construtora, vindo para dentro da universidade, falou,
você não tem aí, o que foi resolvido? A universidade fazer um curso rápido para dar esse conhecimento para as pessoas para trabalhar nessa empresa. E justamente, né, Éder, e aí fica também a visão, né, de quem está querendo fazer engenharia, né, ou arquitetura, que o conhecimento nessas áreas, elas também são essenciais, né, para a elaboração de um projeto, porque se você faz toda essa planilha que você está colocando aqui, expondo isso daí, a pessoa não tem dimensão de quanto tempo, né, leva no campo mesmo, né, na prática, essa tabela aqui, na verdade, ela não tem valor nenhum. Né? Então é importante, porque o pessoal, o que meu irmão relata, né? Talvez, não sei, você como professor, meu irmão estava dando aula no curso técnico lá, foi chamado, meu irmão desistiu, porque ele falou que as pessoas hoje têm muita essa noção, ele não teve, que as pessoas não têm conhecimento de campo, né? Na execução no campo lá. E aí eles ficam muito nessa questão de sistema, né? De toda essa montagem aí, e esquece dessas questões. E aí, a hora que vai colocar em prática, dá tudo errado. Então, ele ficou frustrado, desistiu de dar aula no curso técnico lá. Como é que fala? Tem um curso técnico antes, que é não é... edificações, eu acho. Técnico em edificações. Aí ele falou, não vou continuar, não. Esse pessoal ainda tem que aprender muito aí. Então, eu não sei como que funciona, né? Se você também tem essa visão ou não. Se foi importante para você aí, né? Ou só se você ficou atrás do computador e deu tudo certo. É importante até hoje. Até hoje eu estou aprendendo, porque por mais que a gente fala aqui do tecnologia, do que está sendo, não significa que eu trabalho com isso hoje. Por exemplo, eu trabalho com sistemas de ar-condicionado, né? Mas toda a concepção feita ali e a estimativa da execução não significa que na obras a gente vai encontrar muito mais problemas, né? Essa tecnologia aqui do BIM, ela busca diminuir isso, melhorar esse desempenho da construção. Mas tem muito, quando você fala, esse daqui, para fazer a instalação disso daqui, o cara faz num dia. Mentira, mentira, as coisas não são... Não é porque a gente aperta um botão e consegue fazer o download de um software super complicado que a gente consegue usar todo o potencial daquela ferramenta e de maneira que isso vai refletir na obra. Não, na obra, muita coisa vai aparecer. Reformas, então, é muito complicado, porque eu já vi projetos, por exemplo, o Hotel Glória no Rio de Janeiro. Na época, as empresas lá do Ike Batista tinham contratado um arquiteto bambambam para transformar, para revitalizar aquele prédio, fazer um retrofit colocando equipamentos novos, e o arquiteto saiu projetando. Quando entrou a equipe da Civil para começar a mexer na edificação, falou, olha, você tinha projetado aqui de fazer um restaurante com pé direito alto desse tamanho, onde você ia tirar essa e essa parede. Só que essa e essa parede aqui são estruturais, você não pode tirar. Aí começa a perceber que, cara, o que eu estava pensando lá, sentadinho no escritório, não vai ser possível de fazer aqui. Por quê? Porque no local a gente achou que era uma parede que poderia ser retirada e não poderia ser retirada, e isso muda tudo, né? Isso vai ser uma eterna busca, né? Que agora, com essas ferramentas, na verdade, vem para auxiliar a diminuir, a mitigar esses problemas. Nessa parte aqui da operação, repara que quando você faz o modelo todo, você consegue ter visualização de cada peça que está lá dentro, de cada material, e você consegue hoje buscar, por exemplo, na operação e manutenção. Uma pessoa que tem essa responsabilidade, ele tem ali, queimou a lâmpada do escritório X. Aí o cara precisa se deslocar até lá para ver qual que é o modelo, tamanho. Quando ele tem todas essas informações planilhadas em softwares BIM, ele consegue já perceber se a lâmpada está em bom uso, se você vai fazer uma alteração antes, de maneira que você compra antes o material adequado, né? Então você ganha muito tempo, né? Só que
isso aqui que eu estou falando são coisas que as pessoas estão começando a implantar, entendeu? Então tem muito trabalho para se fazer, para se chegar nisso, porque tem muitas obras que não foi modelada em softwares BIM, né? E como que a gente vai chegar nisso com as obras novas? Eu vou mostrar daqui a pouco, né? Então, sabendo disso tudo, a gente consegue melhorar a operação e manutenção, que é o momento que se gasta mais dinheiro, né? E você pode pensar no futuro dela, ou você pode desmontar ela e montar, utilizar, aproveitar peças dela em outra construção, né? Visando aí a redução dos recursos, do uso dos recursos naturais, né? Ou você pode fazer um retrofit, né? Uma mudança de atividade, trocando materiais mais eficientes. E aí você consegue, então, visualizar o ciclo de vida todo de uma edificação, trabalhando essas tecnologias, né? Então, aqui mostrando as análises, né, a gente consegue entrar com dados climáticos, visualizar os consumos de energias, né? A gente tem ali como visualizar o prédio pronto, visualizar separadamente cada estrutura, né, a estrutura da metálica, as instalações prediais, elétrica, hidráulica e ar-condicionado, né, as suas interferências, né, olha como um edifício ele é muito complexo, né, tudo isso fica escondido. Tem um projeto, um edifício já que acho que da década de 80, lá em Paris, o Pompidou, né? O Pompidou, o arquiteto quis realçar as estruturas mecânicas, de maneira que todos esses dutos que nesse prédio aqui está sendo considerado na parte interna dele, ele jogou para o lado de fora. Então, a fachada desse edifício, né, você vê as estruturas metálicas e os dutos de ar-condicionado, né? Então, são maneiras, uma maneira que o arquiteto quis desenvolver nesse projeto, Pompidou, lá em Paris, né? Tem o avanço, né, novas tecnologias, a construção modular, você trabalhar o seu projeto de maneira modular, que você consegue ampliar ou diminuir, né, por meio de módulos, né? Isso é uma solução para racionalizar os recursos e aumentar a produtividade. Ele busca sempre, né, ele linka a engenharia civil com a produção, né, com a engenharia de produção, ou seja, ele pensa em produzir essa edificação numa fábrica e depois levar essas peças produzidas na fábrica, que você vai ter uma qualidade melhor na produção, reduzir o desperdício, né? Otimizar todos os recursos e levar até a obra e montar no local da obra essas peças que foram fabricadas anteriormente. Hoje em dia você pode comprar modelo, tipo, a gente está fazendo aqui a construção de um chalé de madeira. O próprio banheiro, o box de banho, ele já vai vir pronto. A pessoa tem fábricas que montam esse box, você chega aqui, só encaixa ele e faz a ligação da elétrica e da hidráulica. Tá? Então, você diminuiu muito dos desperdícios na produção. Então, linka ali, que a gente chama do Lean Manufacturing, né, que tem como os fundamentos a qualidade, minimização do desperdício, a melhoria contínua, os processos e as flexibilidades, né, de maneira a trabalhar ele por módulos. Então, isso é uma outra tecnologia utilizada, né, na indústria da engenharia e arquitetura. Busca aí da sustentabilidade e eficiência energética, né, como eu falei ali, por meio de análises, você consegue reduzir, né, em 40% o uso de água, 35% da emissão de gás carbônico, 65% do desperdício, né, trabalhando os materiais, trabalhando as ações arquitetônicas para evitar esse desperdício, né? Tem também o uso da inteligência artificial, né? A inteligência artificial pode ser utilizada em várias setores da edificação. Eu trouxe um aqui que eu achei muito bonito, né? É o Let There Be, que usou da inteligência artificial, né, para otimizar o uso da iluminação natural. Então, aqui nós temos aqui atrás, no telhado, aberturas zenitais, que permite a iluminação natural entrar dentro do ambiente, só que essas placas aqui se movimentam de maneira que ela distribui essa iluminação de maneira mais adequada para o local,
evitando assim o consumo de energia elétrica. Então esse é são ali 1.500 folhas programadas utilizando a inteligência artificial para criar diversos cenários de luz possíveis, né, de forma orgânica e não repetitiva. Essa estratégia permite controlar a entrada de luz de forma inteligente e otimizada, né? Então, um exemplo aí do uso da inteligência artificial, tem outros que buscam a redução do consumo de energia, a redução do desconforto das pessoas, né? A internet das coisas também, né, vindo para a construção, né? Aqui tem um exemplo onde coloca ali esse aqui é um identificador por radiofrequência, né? Então você consegue colocar esses selos, não são os adesivos, que tem ali um chipzinho, né, que você consegue identificar a posição dela, para onde ela vai, quando ela... Eu conheci um rapaz que tem uma empresa de construção civil aqui de Paulínia, que ele monta essa edificação, ele faz as guias e as montantes, que são peças que vão na horizontal e na vertical, e cada peça é feita na fábrica dele, e cada peça vai um adesivozinho desse, que é um chipzinho. Então, na hora que ele produziu, ele colocou um chipzinho que ele sabe exatamente a hora que a peça ficou pronta, o caminho que essa peça fez até chegar na construção, e se ela foi colocada na posição correta, conforme o modelo dele feito na modelagem. Por quê? Por causa dessa identificação por radiofrequência. Ele consegue identificar onde a peça está e se ela foi montada adequadamente, conforme projetado. Então, você consegue otimizar a produção por meio do uso da internet das coisas. A internet das coisas tem muito mais a ser utilizado. Esse é só um exemplo, tá? Tem fotogrametria digital, né? Você pode, por meio de drones, trabalhar que nem eu falei, mas e os edifícios que não têm os seus modelos, que foram projetados com a tecnologia BIM, como que a gente faz? Uma maneira aqui, né, é utilizar os drones que vão filmando, né, esse edifício, e ele consegue, por meio dessa tecnologia, né, fazer a criação dos edifícios em modelos 3D, né? Que uma outra tecnologia são os lasers scanners, né? Ele não é só utilizado na edificação, em outros estudos também, onde ele consegue fazer a leitura, assim como o drone faz a leitura externa, esse daqui você pode fazer a leitura interna dos ambientes, ou externa também, onde ele vai gerar nuvens de pontos, né, que vai criando, né, o modelo dessa edificação depois de pronta, né? Eu vi estudos de pesquisadores que buscam conhecer cavernas, e onde eles levam esses esses scanners, que faz a leitura interna dessa caverna e consegue depois fazer estudos. Você pode fazer com que a pessoa faça um caminho por dentro dessa caverna virtualmente, né? E onde que é levado toda essa tecnologia? Para a realidade virtual, né? Então, você consegue escanear o ambiente interno, escanear o ambiente externo. Isso eu fico pensando como pode otimizar o próprio ensino da arquitetura e engenharia civil. Porque se a gente consegue, né, a gente consegue demonstrar melhor como as estruturas funcionam, né, os encaixes, os vãos, as peças, por meio da realidade virtual, né? Ela é utilizada, então, ali com óculos de realidade virtual ou capacetes que ajudam muito, né, na hora da escolha do seu projeto. Aqui é uma imagem que a pessoa consegue escolher os móveis, escolher os acabamentos, né? Aqui, então, ele consegue ver, além do acabado, o que tem nas peças, né? Aqui consegue fazer verificar as instalações, como elas vão ficar antes de elas ser instaladas, né? Outras técnicas de realidade virtual, né? Você verificar ali a edificação pronta. Então, tudo isso daqui são tecnologias
que estão sendo, agora está tendo um uso muito maior, e a tendência é usar mais ainda essas tecnologias para melhorar toda a concepção e execução, operação, e pensando no uso, no reuso desse material, desse equipamento, né? Então, a ideia foi trazer isso, né? O que ele faz, quanto ele ganha, quanto tempo, e para onde nós estamos indo. Então, a ideia é, olha, você gosta desse tipo de trabalho? Fica aí o convite para estudar. E a academia, como que a academia trata isso? Então, nós temos aí um outro problema, que é a capacitação dos professores para ensinar isso, né? De maneira que hoje o que a gente percebe é que o mercado está à frente da parte da academia, não necessariamente porque o mercado ele está aplicando, a academia está fazendo as experiências, né, buscando, fazendo discussões, montando bibliotecas, né, para que isso venha a ser instalado para otimizar toda esse conhecimento. Ricardo, muito, muito, muito obrigada pela palestra que você veio dar aqui para o pessoal. Consegue aí? Ali no parar a apresentação. Isso. Aí. Nossa, tiveram muitas perguntas aqui no chat. Aí eu falei para eles, gente, dá uma segurada, vamos deixar ele terminar de explicar o que ele planejou para falar. E tenho certeza que eles vão querer entrar em contato com você depois para tirar mais dúvidas, para poder fazer esse trabalho da eletiva que eles escolheram. Tem aqui, já ganhou vários fãs aqui no chat que querem também seguir essa área. Então, agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Só queria fazer uma pergunta. Depois coloca as suas redes aqui, não sei se você tem algumas coisas que eles podem te seguir, ou enfim, trocar ideia, tirar dúvidas. Aí depois eu encaminho para eles o contato, não sei se você tem alguma outra via de contato para disponibilizar para eles. Olha, não tem muito... Não tem nenhum outro canal assim que eu apresento as informações, tá? Tem o meu contato do e-mail, WhatsApp e Instagram. Ótimo. Não, depois eu passo, então, o seu e-mail, o seu contato para eles. Agora você consegue ter acesso ao chat aí, né? Agora sim, agora estou vendo aqui que tem 100. Nossa! Não, tem vários. Eles agradeceram bastante. Legal. E é isso. Eu que agradeço. Pessoal, essa foi uma atividade do Projeto de Vida. Na eletiva, eu sei que tem bastante gente interessada sobre isso também, então depois eu posso conversar com a professora Isabel e ela disponibilizar essa aula para vocês, para os outros alunos que não puderam, né, estar aqui. E obrigado pelas perguntas, obrigado por vocês estarem aqui até essa hora. A gente sabe que já passou bastante do horário de aula de vocês, mas eu agradeço muito a participação. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Nossa, vai ajudar muitos alunos. Obrigada mesmo, viu, Ricardo, por essa disposição. Obrigado, Thaís. Isso nossa, eu acho que é fundamental hoje no contexto escolar, essa visão para que esses alunos possam, na verdade, escolher, né, um caminho a seguir. É bem difícil se a gente for analisar, né? Então, nossa, valeu muito, eu acho que foi muito útil, sim. Bacana. Vamos mais vezes, né, Tati? Tem outras vertentes aí, outras ramificações que dá para inserir no contexto escolar. Vai ser legal. Legal. Tá feito o convite. Obrigada, gente. Será que se eu encerrar, Thaís, encerra para todo mundo? Primeiro, encerra, mas primeiro para de gravar, porque dá erro. Então, falou, gente, até a